Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor André. Isso aqui é a primeira de algumas videoaulas que eu vou fazer aí a respeito de interface serial, comunicação aí com Arduino, envolvendo alguns conceitos aí de sistemas supervisórios. Como vocês podem ver, estou aqui na tela do NetBeans já, acabando de compilar uma biblioteca aqui que nós usaremos um pouco mais adiante. Apesar de estar disponível na internet, normalmente essa SteelSeries, né? Ela vem apenas em formato de código-fonte. É necessário você colocar o projeto no NetBeans, compilar esse projeto para gerar o jar, que a gente tem que incorporar a uma outra aplicação. Essa biblioteca ela é a que a gente vai utilizar para fazer os gráficos, mostradores, coisas lá mais bacanas, mais interessantes. Agora, pessoal, antes de tudo, seguinte, como o objetivo do nosso projeto é realizar comunicação serial com um Arduino, nós precisamos de alguma forma permitir esse acesso à nossa aplicação Java. Tem uma biblioteca RxTx que a gente pode incorporar ela sem problema algum. Ela está disponível na internet tranquilamente. Vamos só mostrar aqui o passo a passo. Eu abro aqui uma janela do browser e navego até a página desse projeto. Esse browser não, estou com muita janela aberta nele. Vou pegar pelo Chrome. Vamos aqui em jlog.org/rxtx.html. E uma observação, essa biblioteca está disponível para Mac, Linux e Windows. Nas três a gente tem que, além da biblioteca jar, colocar também alguns outros arquivos, como principalmente aqui as DLLs envolvidas, no caso do Windows. Pelo meu sistema operacional ser 64 bits, eu vou baixar a biblioteca e o DLL na coluna de 64 bits. Caso o sistema operacional de vocês seja 32 bits, vocês farão os mesmos passos, simplesmente se baseando nesses arquivos rxtx.com e rxtx-serial.dll da coluna 32. Então eu baixo aqui esses dois, é um DLL aqui, acho que eu já havia baixado, por isso que ele está colocando aqui com entre parênteses 1 aqui para mim. E aí o que a gente faz agora? Esses dois arquivos precisam ser colocados em algumas pastas bem distintas aqui do nosso sistema para poder funcionar. Por quê? Para nosso programa comunicar pela serial, ele vai precisar fazer chamadas de sistema, acessar a porta serial, receber comandos da porta serial, dentre várias outras coisas aí. Agora aqui, eu já havia baixado, eu vou excluir essa nova que está com 1.1. Vamos primeiro começar por essa .jar. Onde que a gente vai colocar ela? Primeiro aqui você copia ela, tá? Copia. E aí agora, como é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos então navegar aqui as pastas de sistema. Primeiro a gente tem que colocar ela no seguinte diretório. Na runtime do nosso Java, que vai estar onde? Você entra em seus C2 pontos. Se o seu sistema é 64 bits, você vai então no JDK ou JRE que estiver na sua pasta Program Files ou arquivos de programas. Se o seu for 32 bits, só vai ter esse diretório, Program Files ou arquivos de programas. Não vai ter esse x86, que é um outro arquivo de programas para aplicações 32 bits num ambiente 64. Então você vai aqui em Program Files ou arquivos de programas, procura lá só diretório Java e tanto no JDK como no JRE nós vamos colocar aqui em alguns diretórios para poder funcionar. Por exemplo, aqui no nosso JRE nós acessamos o diretório, vamos aqui, deixa eu ver, em lib, depois ext e colamos aqui o arquivo. O meu já tinha, como eu tinha comentado, beleza. Vocês viram ali que ele pediu uma autorização, porque tem que ter permissão de administrador para lidar com essas pastas aqui do sistema. Não é qualquer usuário, pode mexer aí livremente, tá? Deixa eu ver, só conferir aqui mais. Deixa eu ver se tem na JDK também.
No JDK não iremos precisar colocar não, apesar de que já tem algumas coisas ali, mas não vai ser preciso não. Agora o que vai dar um pouco mais de trabalho vai ser essa DLL. Vamos colocar aqui para abrir mostrar aqui. A gente já tinha, vou excluir aqui uns arquivos meus. Nem adianta eu tentar renomear, vou usar o meu arquivo aqui normalmente. Eu vou pegar esse rx.txt serial, copiar ele e vamos então colocar aqui nos diretórios do sistema. Quais diretórios são esses? Observem só. A gente vai lá na nossa pasta, no nosso diretório C2 pontos, unidade C2 pontos. Primeiramente, a gente vai de novo lá em arquivos de programas para as aplicações 64 bits. Bem atento a isso. Em Java. E aí aqui em Java, dessa vez nós vamos então realmente em JDK. Vamos colocar uma cópia dessa DLL no binário, na pasta bin. Colocado. Depois, outra lá no JRE, no bin do JRE. Observem aqui onde eu estou. No Program Files, arquivo de programa, Java, JRE, bin. Colei aqui uma cópia. Fiz a mesma coisa para o JDK também. Vim aqui no bin. Colei uma cópia também desse rx.txt serial DLL. E mais ainda, a gente tem que colocar também na System. Vamos lá. Voltamos à raiz, C2 pontos. E agora a gente acessa a pasta Windows da nossa C2 pontos. E observem só, a gente tem que colocar na System 32 também, tá? Para essa DLL ficar aqui carregada no sistema. System 32, a gente coloca lá. E também, deixa eu ver aqui, na syswo64. Se o seu sistema for de 32 bits, essa syswo não existirá, tá? Só você vai ter a System 32. Então a gente está colocando na System 32 na syswo64, por garantia. Feito isso, está pronto o grosso da coisa para fazer funcionar. Mas ainda a gente vai precisar depois chamar essa biblioteca jar da nossa aplicação Java. Quem quiser ver depois alguns exemplos aí a mais, na internet, no site Embarcados, tem um exemplo demonstrando como que é a parte de comunicação serial com Arduino. Só que tem um problema, deixa eu ver aqui, serial Java mais Arduino. O código que meu colega aqui colocou não trabalha a recepção de comandos seriais. Tem uns exemplos detalhados aqui, algumas coisas assim, mas não trabalha a recepção. Então isso é um problema para a gente, por quê? Porque o Arduino pode mandar dados, você não vai só mandar. Então depois, se vocês quiserem ver aqui em detalhes, nesse site, Comunicação Serial Java Arduino do Embarcados, tem os passos aqui que eu fiz com vocês para Windows, tá? O site, vocês podem baixar os arquivos e mais alguns outros exemplos. Só que o código que eu vou fazer com vocês aqui agora, ele é um pouco mais aprimorado, ele trabalha também a recepção de sinais pela comunicação serial, tá? Então vamos lá. No NetBeans vocês vão criar um novo projeto, vamos chamar aqui de supervisório, tá? Ops, acho que eu me embananei aqui, na verdade é o projeto Java, a gente ainda primeiro escolhe o projeto, aplicação, depois dá o nome, supervisório. Às vezes eu fico trocando o NetBeans com o Eclipse. A localização do meu projeto está na minha unidade aqui F, eu tenho mais partições no meu disco, eu tenho uma partição de backup, separada para caso a minha partição do Windows dê algum problema, eu não comprometo meus dados, caso eu tenha que reinstalar meu Windows, né? Não é lá que eu coloquei meus documentos, NetBeans, etc. Então aqui vamos finalizar aqui a criação do projeto, supervisório. Ele já criou aqui o nosso supervisório Java com o main. Ele executa aqui o projeto, mas só que ele vai executar vazio, não vai ter nada ainda, a gente tem que criar. Lembrando a nossa abordagem de boas práticas de programação, a gente tem que criar o quê? Pacotes para separar as funcionalidades do nosso projeto. Um pacote aqui em principal será chamado de serial. Nesse pacote aqui, o que a gente vai fazer? Toda a parte para lidar com a comunicação serial. Então a gente vai criar aqui uma classe.
Então vamos chamar aqui de o nome aqui serial RxTX. Só para ficar bem intuitivo, serial RxTX. Fica meio comprido, mas fica intuitivo. Esse que é o importante. Agora, a gente está aqui para começar a escrever a nossa classe, que vai ser a responsável, a raiz de fazer a parte de comunicação. A questão é que a gente pode começar a fazer todas as aplicações aqui, beleza? Só que, a despeito da gente ter colocado os arquivos, os DLLs e jars que nós pegamos ali na internet, nós não colocamos a biblioteca no nosso projeto, então a gente precisa colocar ela. E é interessante que essa biblioteca também ela fique na pasta do nosso projeto no sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá em Downloads, eu vou pegar a minha biblioteca, chama rxtxconf maiúsculo, eu vou copiar ela e vou lá no meu diretório NetBeans aqui, deixa eu ver aqui, ó. NetBeans Projects, supervisório. Vou colocar aqui. Ainda não aparece aqui no NetBeans, então a gente tem que colocar. É só porque dentro do diretório do projeto você não vai ter demais problemas aí com o sistema, com o NetBeans tentar localizar depois no sistema, no disco, essa biblioteca. Então aqui a gente vem na parte de bibliotecas, vamos adicionar aqui uma jar externa. E deixa eu ver aqui, isso aqui era de umas outras brincadeiras minhas, né? Ele já localiza pelo fato da gente ter colocado no nosso JRE, só que aqui, no caso, eu vou pegar do diretório do próprio projeto. Deixa eu adicionar aqui de novo que ele bananou. Ele pega por aqui, beleza? Só que no caso eu quero que ele pegue do projeto. Beleza, pegou. E aí até aqui tranquilo. Agora a gente pode continuar. Pacote serial, classe, beleza. E aí, agora, lembrando que a gente trabalhou durante o treinamento, a gente tem que fazer um modelo de protocolo, tem que fazer um modelo de dado, tem que fazer todo outro modelo aqui de informação para a gente trabalhar. Lembrando isso também, e já preparando o terreno para o próximo, dentro da nossa serial, nós também iremos criar aqui uma nova classe que vai ser o nosso protocolo. É a classe que vai modelar o que? A informação que vai trafegar entre sistema e Arduino, tá? Então estejam bem cientes disso. Essa classe nós temos que ter aqui a serial RxTX que vai cuidar da comunicação propriamente e da protocolo que vai fazer o alicerce da informação propriamente, do que vai transitar entre um e outro. Já retomo. Continuando aqui então, pessoal. Só um detalhe. Quem quiser usar depois, o programa que eu estou usando aqui para gravar chama CamStudio. Ele é código aberto, muito tranquilo de mexer. O único problema só que eu achei com esse programa aqui é que ele não pega a minha webcam ou outra webcam que eu tiver conectado no computador. Então eu tive que usar um outro programa que a gente vai ver depois ali para mostrar. Deixa eu minimizar ele aqui que ele fica gravando em fundo. Pois bem, o nosso serial RxTX, um detalhe importante dele é o seguinte: ele vai implementar o Serial Port Event Listener. O que é isso? Ele vai implementar a classe que trabalha o que? O fato de que a nossa aplicação vai estar atenta, ela vai ouvir a eventos da porta serial, principalmente os que chegam, comunicação que chega, né? Então aqui eu adiciono o import e aqui ele pede então para implementar todos os métodos abstratos. A gente clica aqui, ele então coloca. Esse serial event é o que vai acontecer quando principalmente chegar um sinal pela serial, ou seja, o X da questão aqui também é pela implementação desse serial port event listener e esse método serial event, nossa aplicação é então capaz de tratar ações quando o Arduino ou qualquer outro elemento que mandar algum sinal pela serial enviar um sinal para nossa aplicação. E aqui, ó, removam essa linha que esse throw new, ele sempre vai lançar uma exceção, vai dar um problema na sua aplicação, não é nada bom, tá?
Então aqui continuando, na nossa classe nós temos então que começar a colocar aqui nossos atributos, tá? O primeiro deles é o serial port. Começa como nulo, a gente vai instanciar esse cara depois, tá? E ele pede aqui para importar. Toda vez que importarem, nesse caso aqui, a gente usa pelo GNU IO, serial port e associados, igual aqui serial port event e event listener. E agora serial port. A gente vai ter mais alguns colegas aqui ainda até o término da aplicação, tá? Depois aqui a gente coloca o nosso protocolo, tá? Lembrando de criar ele. Se você não der esse new, você fica com um objeto vazio. Esse objeto não é criado em memória. Quem foi na aula, lembra lá que tivemos um problema com tráfego de informações. Foi um detalhe banal em decorrência desse new. Então, lembrem de colocar esse new aí, tá? Bom, continuando agora, o que mais que a gente tem que fazer aqui? Temos que dar um nome aqui para a nossa aplicação. Por conta do quê? Por conta do registro da nossa aplicação na serial do sistema operacional. Tem um método ali embaixo que a gente vai ter que passar alguns desses parâmetros aqui, tá? Então aqui string appname, a gente dá um nome aqui para a nossa aplicação depois. Vou colocar uns comentários aqui. Nome da aplicação, objeto de gestão de protocolo, tá? Que mais que a gente tem aqui? Os métodos também principais é o para leitura e escrita de dados pela serial. Quais são eles? Buffered header input. Isso aqui é o objeto para leitura na serial. Quem manja um pouquinho de Java sabe também que esses buffered header também servem para você escrever em arquivo. Um detalhe bacana de Java é que a gente tem essa abstração, lidar aí com serial, lidar aí com arquivos, a gente vai fazer isso com relativa similaridade. E o output stream é o qual? É o que coordena a saída, objeto para escrita na serial. Ou seja, pelo input a gente vai ler dados da serial, pelo output a gente vai escrever, a gente vai mandar para fora. Deixa eu ver, escrevi errado aqui sem um T. Que ele pede para importar. Todos esses aqui, o buffered header e o output string, eles são da Java I/O. Então certifique-se dessas classes estarem devidamente importadas na classe de vocês, tá bom? E também a gente tem que determinar aqui alguns parâmetros da comunicação serial. Quais são eles? Private static int final int timeout. O que é isso? É uma referência para tempo de espera para comunicação serial, tá bom? Private static final int data rate. O que faz esse data rate? É o que vai definir a velocidade da nossa porta serial, a velocidade da nossa comunicação. Seria bacana depois parametrizar isso na aplicação, tá? Que aqui, quando a gente coloca static final, a gente está querendo dizer que essa variável não será mudada depois na nossa aplicação, tá? Timeout, tempo de espera de comunicação. Agora, a gente vai fazer um método principal aqui, que é qual? De inicializar ela, tá? Esse método ele vai ser responsável por nos retornar verdadeiro ou falso se tiver dado certo ou não a inicialização da serial. Então, por isso que é um método público, com outras classes podem chamar. Boolean significa que vai retornar verdadeiro ou falso, e o nome aqui que a gente colocou. Já começamos circundando com try catch, tá? Vou colocar aqui um try catch. Quando eu dou esses atalhos, pessoal, eu estou escrevendo e eu aperto Ctrl espaço. Então ele me mostra aqui uma janela de sugestão, tá bom? A gente começa aqui construindo um identificador de porta serial, tá? Um COM port identifier. Vou chamar esse cara de port ID. Ele começa recebendo nulo. Depois um enumerador, que ele vai receber em ordem as portas seriais cadastradas no nosso sistema operacional. Ou seja, se você não tiver portas seriais, não vai ter como fazer comunicação serial. Mas se você tiver pelo menos uma, ele vai pegar. E o detalhe é que pega em ordem. Porta serial 1, 2, 3, 4, por aí vai.
Então, deixa eu ver aqui, enumeration, port enum, com port identifier .get port identifiers. O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar para mim em ordem as portas seriais. E aqui eu importo o Java util enumeration. Beleza, está importado. E aí agora a gente tenta conectar as portas. A gente vai começar a ver aqui se alguma delas vai dar certo. Primeiro, o que a gente faz? Nós pegamos as portas seriais que existem no sistema operacional. E aí, por essas portas, a gente sai varrendo, procurando qual é que a gente quer. Então, aqui, a princípio, vamos colocar aqui o seguinte. Vamos colocar que a gente quer serial, deixa eu ver aqui um nome que a gente poderia dar. Serial port name. Vamos colocar aqui com 3. Uma bem tradicional aí, usada pelo Arduino e outros, né? Agora que a gente pegou as portas que existem no sistema, o que a gente faz aqui, ó? Obtém portas seriais no sistema. Do sistema. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos tentar conectar em alguma delas, tá? Enquanto while port id for, deixa eu colocar esse port id maiúsculo. Port id for diferente de nulo, não, igual a nulo, e port enum tem elementos, a gente sai verificando quem é quem aqui, como é que estão eles, né? Vamos lá. Um detalhe, já que eu estava comentando sobre a gente parametrizar esses caras depois, eu vou remover o modificador final, pelo menos o data rate. Timeout acho que pode ser tranquilo ficar setado em 1000 aqui. Acho que esse 1000 aqui deve dar 1 segundo, tá em milissegundos. Vai dar 1 segundo. Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos passar verificando cada um se bate com o que a gente quer. Então, enquanto esse port ID for nulo, ou seja, não foi setado, e eu tenho mais elementos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, com port identifier, pegar aqui minha porta corrente, current port ID, ela vai receber o que? Vamos fazer um casting aqui de com port identifier. Eu pego o elemento, tá? Eu pego o identificador do elemento. E aí agora o que a gente faz? A gente verifica se bate com o que a gente tem, tá? A gente pode fazer um for aqui varrendo isso, ou não. Pensando aqui de uma maneira um pouco mais adequada, a gente pode ir direto verificando aqui. O while ele vai morrer a partir do momento que esse cara for setado ou que acabarem as nossas portas seriais. Esse cara só vai ser setado pela gente quando a gente encontrar a nossa porta. Então a gente já verifica aqui. If a gente verifica se a nossa porta corrente, essa que a gente acabou de pegar, se ela vai bater com a nossa. Get name equals serial port name. Aqui, ó. Se cair dentro desse if, significa que essa porta aqui, o nome dela no nosso sistema é o mesmo que a gente deu. Ou seja, se ela for com 3, vai cair dentro desse if. Aí o que a gente faz aqui? Agora a gente faz a associação. Serial port vai receber o que? Serial port current port id.open, e agora a gente passa algumas informações aqui. Passa o que? O nome da nossa aplicação e o timeout que a gente quer. Por isso que eu coloquei aquele appname e o timeout também que a gente usa. Isso aí, na verdade, foi uma abordagem que o desenvolvedor usou. Também a questão aí do sistema operacional, como é que vai lidar com isso. E agora também, matando o nosso while, caso tenhamos sucesso nessa abordagem aqui, a gente associa o nosso port ID ao current port ID
esse aqui. Ou seja, se achou a porta serial, esse cara vai ser setado e o while vai morrer aqui. E a gente pode até colocar uma mensagem para o usuário. Vou colocar aqui conectado em. Aí você coloca aqui. Exibe o nome da porta serial que conectou. E interessante é que a gente já pode dar um break aqui já. A gente pode, por exemplo, já chamar aqui, matar o loop, por exemplo, chamando esse break, tá? Uma outra coisa interessante também, esse if está certo, mas ele ainda está incompleto. Ele só vai pegar se a porta, por exemplo, for desse jeito. Dependendo de algum sistema operacional, dependendo de como que a porta serial também estiver nomeada, a gente pode colocar uma outra sequência aqui que vai tratar esse caso. O nome COM3 ele pode ser parte do nome da serial, o que já seria certo, tá? Então a gente pode colocar aqui um laço ou que vai fazer o seguinte: current port ID get name ponto starts with e a gente coloca aqui serial port name, tá? Agora ficou melhor. E aí agora a gente sai avaliando. Antes de definir se a coisa vai ser verdadeira ou vai ser falsa, a gente está sabendo. If port ID for nulo ou serial port for nulo, falhamos, deu algum problema, a gente retorna false, tá? Se deu certo, a gente vai acabar de setar os parâmetros da nossa serial e retorna true. Então o que a gente vai fazer aqui? Se ele não caiu nisso aqui, beleza, tem um sucesso. Detalhe, pessoal, quando dá esse return false, a aplicação vai morrer aqui, tá? Então se cair dentro desse if, não importa o que tem depois, a aplicação morre aqui. Então aqui a gente começa então a setar os outros elementos. Set serial port params. O que a gente começa a colocar aqui? Primeiro, data rate, a gente coloca. Depois, eu não sei porque que ele quis completar tudo com timeout, que doideira foi essa. Tem alguns atributos constantes da classe de porta serial, que é o que? Que definem aqui os data bits, top bits, paridades e outros parâmetros aí usados em comunicação serial, que eu vou usar aqui. O primeiro parâmetro é a velocidade da porta serial, 9600. A gente está transmitindo 8 bits de dados, para os mais íntimos 1 byte. Bit de parada é um só. E agora sem paridade também. Parity none. Aqui a gente setou nossa porta serial. E aí agora, pela nossa própria classe implementar o serial port event listener, nós agora colocamos também que o nosso serial port ele tem um event listener que é quem está associado a essa própria classe, está associado a this, essa própria classe que a gente está escrevendo. Outra coisa importante também que é a gente notify on data available true. O que isso está querendo dizer? Eu coloquei um listener de eventos, ou seja, ele vai estar escutando eventos da serial. E eu coloquei também para ser notificado quando estiver chegando dados. True, verdadeiro, tá? E antes da coisa começar também, é bom a gente dar um tempo antes de começar a mandar receber dados aí localmente. Então a gente faz um outro try catch aqui, que é simplesmente para chamar a thread, esperar um segundo aí só para dar um tempo antes de começar a comunicação serial propriamente, tá? Catch aqui, sempre quando tiver esses catches, a gente pode, deixa eu ver, aqui a gente pode colocar interrupted exception, esse cara aqui, interrupted exception. A gente pode colocar um e.print stack trace aqui para ele imprimir a pilha de exceção e ver se para de encher o saco. Parece que tem algum erro aqui, eu acho que eu devo ter esquecido de fechar algum parênteses, vamos ver. Eu fechei esse? Fechei, mas o que você está reclamando aqui? O return, ele está achando chato aqui o return.
Aqui, se caiu aqui certo, beleza, depois de ter esperado aqui, o que a gente pode fazer ao final? Return true. Lembrando, pessoal, que quando cai aqui, a aplicação já retorna verdadeiro aqui, nesse caso. E outro aqui, caso não dê certo ali em cima, a gente coloca um return false. Então, se deu certo, torna true. Se caiu aqui na exceção, tá? Torna falso aqui. Ou, de todo jeito, o que a gente pode fazer também? Tem uma abordagem um pouco mais elegante do que ficar com esse lenga-lenga, que é o seguinte, a gente coloca um tipo aqui, boolean status, ele começa com false. Se deu tudo certo aqui, ó, o que é isso aqui, rapaz? Ah, não gostou aqui. Beleza. E o que é aqui também? Não, foi frescura ali. Boolean status false. Se deu tudo certo, o que a gente vai fazer aqui, ó? Gente, que beleza. Aqui eu já posso colocar que status vai receber true, tá? Nem precisa passar por aqui ainda. Se cair aqui, status vai receber o que? False. E aqui eu retorno quem? Meu status. Pronto. Agora ficou de uma forma um pouco mais organizada. Aqui é interessante deixar dessa forma porque se cair aqui é que deu um problema grave, então é melhor encerrar por aqui, nem chegar a tentar instanciar outras coisas, tá bom? Beleza. Agora outro método importante pra gente é qual? O de enviar. Então a gente faz aqui um public void send data e ele vai receber uma string, vai pegar essa string e enviar ela pela serial. É o que nosso programa vai usar para então, quer mandar algum comando para o Arduino, então a gente manda aqui, sem usar antes system out, vamos usar aqui output, ele vai receber o que? Serial port, ponto, get output string. Eu estou alocando ao meu output o fluxo de saída da minha porta serial. E aí o que eu faço? Eu escrevo write, eu vou escrever o que? Meu data get bytes. Uma coisa interessante da classe string é essa, ela tem em si mesma um método que retorna os bytes de cada elemento carregado no objeto, tá? Então dessa forma eu posso então pegar os bytes da minha informação e transmitir pela porta serial. Se tiver um problema aqui na transmissão, o que a gente faz? A gente tem que imprimir esse cara. Podemos usar tanto o system.print_stack_trace ou usar outra abordagem que é a impressão de erro, tá? Imprimir isso aqui também. E se deu algum pau, a gente pode ver o que está acontecendo, um erro, etc, ou exibir alguma mensagem. Tá. Vamos ver aqui, o que mais? Também temos que ter um método aqui para fechar a conexão. É importante também, tá? Se você não tiver um método para fechar, você pode ter problemas. Public synchronized void close. Então aqui, ó, método que envia dado pela serial. E esse método que fecha a porta serial, tá? Lembrando, gente, que esse aqui é o alicerce da nossa aplicação, tá? If serial port for diferente de nulo, ou seja, minha porta ela é um objeto, foi associado, está instanciado, o que a gente vai fazer então? A gente vai então remover todos os objetos, todos os métodos cadastrados como listeners, tá? E agora a gente também chama um método associado à porta serial, que é o close. Por que isso? Isso libera a porta serial para o sistema operacional para que ela possa ser usada, seja novamente pela nossa aplicação, ou seja, no caso,
por outras aplicações também. Vocês já devem ter enfrentado alguns casos aí brincando com o Arduino, em que você não consegue acessar mais nada quando outra porta serial está sendo usada. Você quer tentar usar com 3, mesmo que você fechou o Arduino, tirou e colocou o Arduino, acontece uma coisa assim. É em decorrência do mau fechamento ou encerramento daquela porta serial, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos então administrar aqui eventos de chegada da serial, tá? Método que lida com a chegada de dados pela serial ao computador. Ou seja, quando o Arduino mandar alguma coisa, vai cair aqui. O que a gente vai fazer também? Outro try catch. Todo método que lida com coisas que podem dar erro, gente, normalmente quase tudo vai ter o que? Try catch. Então ele vai o que? Try é do inglês tentar, ele vai tentar fazer alguma coisa, catch, se der algum problema, ele vai então pegar aquela exceção e tentar fazer alguma coisa, corrigir ou manter o sistema funcionando. A gente chamou aqui Serial Port Event de SPE, então a gente vai pegar aqui o tipo de evento que foi chamado e a gente vai fazer aqui um switch case. Case então, Serial Port Event .data available, o que a gente vai fazer aqui? Se o nosso objeto input for nulo, significa que ele ainda não foi criado, o que a gente vai fazer? Input vai receber pela nossa serial um buffered header. Como é que a gente vai criar isso? New buffered header, recebendo o que? New input string header, tá? Que por sua vez vai receber o que? Da nossa porta serial get input string. Então viram que a coisa ficou um pouco grande. Quem acompanhou lá na sala viu que eu tive que até quebrar isso aqui em algumas linhas, né? Então ele ficou mais ou menos uma coisa desse tamanho aqui, tá? New buffered header recebe como parâmetro um new input string header, que por sua vez é construído com base no serial port, no serialport.getInputString, que ele faz o que? Ele passa o fluxo de entrada da porta serial para o meu input string header, que por sua vez é usado aqui na construção do buffered header. Ele é um leitor bufferizado, ele tem um buffer de memória aqui, isso é importante para você depois construir essa informação de volta, tá? E agora a gente então é capaz de recuperar essa informação que chegou do sistema para a nossa aplicação, tá? Deixa eu só colocar aqui um e.printStrack3 na exceção. E aí aqui agora o que a gente vai fazer? Antes de voltar, vamos colocar aqui, ó, input.readLine. Antes da gente trabalhar no nosso protocolo, vamos só colocar aqui um exemplo que ele vai imprimir toda a linha que chegar pela serial. E agora system.out.println chegou. E a gente coloca aqui input line. Ele vai mostrar que chegou esse dado aqui pela serial pra gente, tá? Outra opção aqui é o seguinte, lembrando também, sempre ao final de cada case a gente tem que colocar um break, tá? E agora case default, padrão, ele é vazio, break. A gente não quer tratar nenhum outro caso, não é interessante, não para nossa aplicação nesse momento, tá? Só ver aqui o que você está reclamando. Não é case default, é default. Eu sempre vou pôr case default, não, é default. Beleza, aqui agora a nossa classe de comunicação ela está pronta. Isso aqui não vai ter problema nenhum. E agora vamos para o nosso protocolo. No nosso protocolo, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um tipo de informação, primeiro é tudo private string tipo dado. Private string. Que informação a gente pretende colocar lá no nosso sistema supervisório? É temperatura, velocidade, ângulo, servo, distância, sonar, um monte de coisa a gente pretende colocar. Então, primeiro, tipo dado, a gente está querendo saber se vai ser status, comando e etc. Mas além disso, o que a gente vai colocar também? Vamos colocar temperatura. Vamos colocar aqui umidade. Vamos colocar aqui distância. Vamos colocar aqui a luminosidade.
esqueci de colocar aqui, string. Luminosidade. Private string LED. Private string botão. Tudo isso aqui são informações que podem vir do Arduino pra gente, por exemplo, tá? Além, é claro, de informações que a gente pode propriamente mandar também. Outra também importante é todo o comando também, string comando ou leitura, vamos chamar aqui de leitura serial, leitura comando. O que é isso? É basicamente o nosso atributo que vai ler toda a sequência de comandos que chegarem aqui, tá? Só dar uma pausa aqui e já retomo, pessoal, só um instante. Retomando aqui, pessoal, então é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui, o nosso protocolo, tipo dado, temperatura, umidade, distância, luminosidade, LED, botão, mais um aqui interessante, string potenciômetro. Em suma, toda informação que o Arduino vai mandar, você quer receber, principalmente, ficaria aqui. Se você quer depois, a gente pode separar aqui, criar outra sequência de protocolo para tratar aqui, por exemplo, diferentes tipos de comandos, tanto que você pode mandar como que o Arduino também pode mandar, a gente colocaria aqui, tá bom? Então, além disso, fica nessa parte todo o nosso processo para setar cada um desses atributos e depois, recebendo a leitura do comando, a gente então partir para o fato do seguinte, preencher cada uma dessas informações aqui, certo? Vamos ver se não está faltando nada. Vamos ver aqui. Acho que até o momento não. Depois qualquer coisa a gente completa. Vocês estão vendo que essas informações elas estão sublinhadas. Se você deixa o cursor do mouse em cima dela, vai falar que o campo não é utilizado. E não é mesmo. Como é que a gente faz para isso ser verdade? Você clica com o botão direito do mouse, vai em Insert Code, seleciona aqui Getter Unsetter, marca todo mundo da Generate. Beleza, gerou todo mundo. Só que ainda assim não está suficiente para a gente, porque a gente tem rotinas para setar e para obter cada uma dessas informações do nosso protocolo e inclusive do leitura comando, só que a gente não tem uma muito importante que nós vamos ter que fazer, que é a de pegar a nossa informação e pegar nosso comando e preencher cada um desses elementos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos fazer aqui, ó, public void comando, vamos ver aqui como é que poderia chamar essa função, void interpreta comando, vamos chamar assim, tá bom? String, não, ela já é uma rotina interna, isso não vai ser necessário, tá? Vamos até colocar ela no caso, eu acho que private, tá bom? Deixa eu ver aqui. Exato, vamos colocar como private, vocês já vão entender por quê. Toda vez que chegar ela for chamada, o que ela vai fazer? Olha só, a gente vai criar aqui dentro dela uma string aux, no caso aqui string aux, que a gente vai fazer, tá? O que vai receber aqui? A minha aux, a gente pode ser até mais direto, vamos ser mais direto aqui. Ela vai receber o que? Minha leitura comando, que é a minha string lida, tá? Ponto split. A gente vai colocar aqui o que? O nosso caractere separador. Separa a string de comando em substrings delimitadas por um caractere específico. Ou seja, o nosso comando vai ser mais ou menos assim.
Pense assim, ó. Primeiro aqui é o tipo de comando, tipo de dado, é um comando ou status. Vamos chamar de status, tá? Status. 40 temperatura, 70 de umidade, 180 de distância, 380 de luminosidade, LED está aceso, botão não está e 1023 é o potenciômetro aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bate, ok. Quando a gente der split, cada um desses elementos, inclusive vou colocar aqui vírgula, cada um desses elementos vai ser separado pela vírgula. Então eu vou criar um vetor, um array, que vai ser populado, vai ser construído com n posições, cada quais de acordo com a quantidade de elementos que eu tiver na minha string, separados por vírgula. Lembra que começa com 0. E aí, nisso a gente começa a ter que o quê? A ter que popular as nossas informações do protocolo. Então, o que eu faço aqui, por exemplo? Meu tipo dado, ele vai receber aux 0, por exemplo. Minha temperatura vai receber o que? A aux 1. A umidade vai receber o que? Aux 2. Porque são todos o que? Strings. Eu não tô trabalhando demais informações. Se vai ser inteiro, float, outra coisa demais. A gente vai trabalhar isso em outro ponto do código, tá? Distância, luminosidade, botão igual aux 6, potenciômetro é igual a aux 7 e fechamos. Beleza? Agora, qual que seria o ponto correto ideal da gente chamar nosso interpreta comando? Seria toda vez que a variável leitura comando for setada. Então, lá no fim, set leitura comando, aqui ó, diz leitura comando, recebe leitura comando, aí aqui agora a gente chama a função diz.interpreta comando. E aí, feito isso, a gente já tem aqui a informação. Olha só, temos a string de comando, temos a string de dado, vamos chamar assim também. E aqui agora interpretamos a string. Porque toda vez que a gente fazer esse setup, beleza? A gente vai ter então a condição de ter essa função aqui, ter essa rotina realizada. Então, setou o comando, a gente já vai disparar o que? A ação de popular as informações do protocolo com os dados que estão chegando pela serial. Agora, como que a gente, por exemplo, encaixaria isso na nossa classe de serial, por exemplo? O fato de enviar dado pela serial é irrelevante, isso aqui não vai afetar em nada, gente. Mas aonde, por exemplo, aqui a gente poderia colocar o setup do nosso protocolo seria aqui, por exemplo, no serial event. Toda vez que esse serial event for disparado, quer dizer que chegou alguma coisa pela serial. E se chegou pela serial, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que recuperar esse dado? Então, uma coisa importante é que a gente vai ter que ter de alguma forma como recuperar essa informação aqui. Tá? Nós já temos o nosso protocolo. Nós já somos capazes aqui, por exemplo, de setar uma string de comando, uma string de dado, que se ela tiver essa quantidade de parâmetros aqui, nós vamos setar os valores aqui adequadamente. Agora, para não ter esse tipo de problema, tem alguns problemas aqui que a gente pode enfrentar ao longo do caminho, que é o seguinte: aqui a gente está tratando que nós vamos pegar uma string com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos separáveis por vírgula e alocar cada um em sua caixa. Isso pode às vezes acontecer? Pode, e pode também não acontecer. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que pegar aqui, de acordo com o tamanho que for o nosso array, a gente vai então fazer a alocação de variáveis aqui. Ou seja,
Se a minha variável aux tiver 8 componentes, lembrando que começa em 0, eu vou fazer isso aqui. Se ela não tiver, eu não vou alocar. Pode acontecer de o comando serial chegar incompleto, chegar com algum problema, então melhor garantir do que remediar. Então se chegar, a gente popula, se não chegar, só lamento. Agora aqui a gente está populando aqui string input line, recebe input.readline. Aqui seria o momento ideal da gente alocar o nosso quê? O set leitura comando da nossa serial aqui. Então, olha só, o que a gente pode fazer? Temos aqui o nosso serial port, protocolo recebe new protocolo. Nós criamos aqui private protocolo recebe new protocolo. Criamos aqui a variável protocolo. O que a gente pode fazer agora? Observem só. Podemos fazer aqui protocolo.set leitura comando, esse mesmo. O que a gente vai fazer? Input.readline. Então, aqui agora nós somos capazes de mostrar que somos capazes de obter a informação e popular no nosso protocolo e também de exibir ela. Querem ver só? .get leitura comando. Set, você quer definir alguma variável. Get, você quer recuperar o valor dela, você quer recuperar a informação daquela variável. Como é string, a gente pode tranquilamente exibir aqui nesse system.out.println, que vai imprimir no console, tá bom? Beleza. Só que isso ainda é suficiente? Não. Por quê? Esse protocolo da classe serial rxtx, ele é só da serial rxtx, olha até o modificador dele aqui, private. Eu vou conseguir observar ele de outra classe? Não irei. Então, para isso, eu vou ter que fazer um get protocolo e set protocolo da minha serial rxtx. Então, olhem só, um costume meu, eu vou até o fim do código, antes da última chave, e vou em insert code, getter e setter. Quem que eu vou selecionar? Protocolo, tá? Eu vou selecionar protocolo. E outro que também seria interessante a gente setar e definir é o serial port name, porque caso você queira, por exemplo, definir adiante, mudar o nome da serial e o data rate também, que é para a gente mudar o que? Às vezes você configurou o Arduino para funcionar numa serial mais rápida ou, sei lá, mais devagar. Então você altera quem? A data rate. Então generate aqui. Beleza. Agora a gente tem get protocolo, set protocolo, get data rate, set e para o serial port também. Dessa forma, em outros pontos da aplicação, nós somos agora capazes de recuperar a informação que está chegando pela serial adequadamente em cada unidade de informação. Isso se o Arduino também respeitar esse protocolo. Então vai depender de você, desenvolvedor, projetista, pegar o que? Na parte do Arduino, no lado do Arduino, e programar ele para enviar essas informações para o computador segundo esses mesmos parâmetros e nessa mesma ordem. Se chegar em ordens diferentes, as suas informações vão ficar infundadas, tá? Ou vão ficar trocadas aí. Beleza?